A paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos. É mais uma vez, com muita alegria, aqui está seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Glória a Deus. É com muita alegria por essa rica oportunidade que o Senhor sempre tem me concedido de estar aqui a falar da grandeza do Senhor. Por cada um dia que se passa, cada uma hora, cada um minuto, eu me alimento das coisas de Deus. Porque em tudo que eu faço, que eu olho, eu vejo o agir de Deus. Né, irmãos? A gente vê o agir de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é um livro sagrado que, para mim e para quem entende o que é o mundo espiritual, a Bíblia Sagrada, ela é fechada, ela é um livro, e aberta, ela é a boca de Deus. Mas mesmo aberta, sendo a boca de Deus, ela tem que ter um intérprete. E tem muitas pessoas que estudaram tanto, que estão interpretando a Bíblia destrocida, estão destroçando ou torcendo a Bíblia. Irmãos, eu peço que vocês vão até o fim desse vídeo, desse conteúdo, e assista o que Deus colocou em meu coração para eu falar para os irmãos. Então, quantas pessoas, irmãos, veja bem, vocês lembram que na época de Jesus, o povo, os discípulos se manifestavam rodando, pulando, quebrando o banco? Não, o barulhão que se ouvia dos discípulos era de glórias, de aleluia, santo, santo, santo és ti, Senhor. Era isso. Louvado seja o teu nome. Jó foi um que louvou a Deus em tudo que passou com a vida de Jó. Ele louvava a Deus. Em tudo que se passou com Jó, né? Em todas as suas percas, ele dizia: Deus deu, Deus tirou. E é isso, irmãos. Deus dá e Deus tira. Muitas vezes, Deus, Ele entrega a você, meu irmão, a você, meu, o dom. Muitas pessoas porque os dons, irmãos, os dons espiritual eram 10. Mas hoje, na graça, são 2. São 2. E eu, imaginando bem, com muito respeito, aliás, são 3. Primeiro, adorar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Segundo, amar os seus irmãos como a si próprio e respeitar os seus pais, os mais velhos, aqueles que Deus lhe entregou a eles para cuidar de vocês, porque nós não temos pai, irmãos. Nós somos herança de Deus, que Deus entregou para nossos pais. Os meus filhos não são meus filhos, são herança de Deus, que Deus entregou para os meus pais. Algumas pessoas fazem os comentários aí e perguntam: o evangelista Francisco separou da esposa dele? O que houve? O que está vendo? Irmãos, me diz uma coisa. De que vale vocês querem saber da minha vida espiritual, se vocês não estão cuidando da sua? Da minha vida espiritual, da minha vida material, se vocês não estão conseguindo cuidar das suas? De maneira nenhuma estão dando fé da vida dos outros. Não estão conseguindo tirar uma trava
ou um algueiro que está no seu olho, ou um algueiro que está no olho do seu irmão e não consegue tirar a trava que está no seu? Meus irmãos, a minha esposa está muito bem, meus filhos estão muito bem, mas tem tempo para tudo, irmãos. Tem tempo para tudo. Vocês sabem o sufoco que eu passei. Eu passei 10 meses. 10 meses ausente da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Vocês sabem muito bem disso. Nesse local aqui que eu estou hoje aqui, ó. No sítio da minha irmã aqui. E mesmo assim, não deixaram de falar mal de mim, que eu tinha invadido terra, eu era doente do câncer, e muitas coisas, tudo eu tenho gravado. Tudo que as pessoas falam, e os vídeos que faz, eu vejo que é de suma importância, eu baixo e guardo num celular exclusivamente para quando um dia, se for preciso eu estar num tribunal, eu ter provas concretas. Tá? Veja bem, a minha esposa, olha o tempão que ela passou sem visitar a família dela. Nós temos, com os filhos dela, com mais 2 meninas que nasceu, só filhas mulheres, são 4. E com mais 2 hominhos, são 5 filhas mulher. Não, são 4. São 4. E mais 2 hominhos. Sendo que 2 é biológica. E a mais novinha nasceu com sequela dos vexames que a minha esposa passou com a perseguição. Ela vê da hora eu infartar. As pessoas me perseguindo 24 horas. Isso tudo está gravado, guardado, arquivado, para na hora certa ser distribuído. Ser distribuído. Irmãos, nós não podemos fazer as coisas sem ordem e sem decência. Ah, muitas pessoas já viram evangelistas sem aliança na mão. Eu estou sem aliança na mão, mas eu sou um homem casado. Estou sem aliança na mão, mas eu sou um homem casado. Veja aí se eu ando cercando alguma mulher. Tenho respeito por todas que conversam comigo. Por todas que conversam comigo. E a minha esposa, ela está lá. Na hora certa, Deus traz ela de volta. Porque Deus leva e Deus traz. Assim como se fosse eu também. Quando eu vou viajar para um canto, Deus me leva e Deus me traz. Todo dia eu converso com minha esposa, em chamada de vídeo, com os meus filhinhos, tudinho, que eu a amo. Tá? E eu não vejo porque esse povo quer saber tudo da minha vida. Da minha vida, irmãos. Primeiramente, cuida Deus. Segundo, eu me desviando do mal e da roda dos encarnecedores. E eu quero falar uma coisa para vocês. Uma aliança e um papel não casa ninguém. Não case com alguém por causa de uma aliança bonita no dedo, ou por causa de um papel, ou por causa que alguém é rico. Se case pelo amor. Pelo amor. Pelo amor, um homem chamado Jesus Cristo, conhecido como Jesus de Nazaré, lutou como homem ao ponto de ser crucificado, levar ao Monte Goga, encorrentado, amarrado, como uma ovelha muda, sem acusar A, nem B e nem C, para que o Pai não destruísse a criação,
a nação humana, a nação terrena. Talvez fosse diferente. Eu não sei quais eram os projetos de Deus. Será que Deus, quando conversou com o filho, Deus Jeová conversando com o filho, ele não disse: eu vou destruir toda a humanidade e deixar somente os animais que são inocentes? Porque o homem já descobriu muita coisa. Todos que eu levantei, meu filho, pecaram contra mim. Todos. 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 Eu estou falando todos. O próprio Jesus pronunciou isso aí. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Hoje eu digo também. Aquele que não tem pecado, que me atire a primeira pedra. O salário do pecado é a morte. Mas é para quem pratica esse pecado e não para de maneira alguma. Deus não faz nada antes que avise. Está cheio de pessoas contaminadas, com suas mentes dada uma lavagem cerebral por falsos profetas. Não é nem falsos profetas, falsos mestres, pessoas que têm rotina. Vocês estão entendendo o que é rotina? Pessoas que têm rotina e tradições nas suas vidas. Mas a tradição e a rotina não salva. É como fosse o remorso. Remorso também não salva. O que salva é doutrina e obediência. A doutrina, a primeira pedra que impede de um homem pecar contra Deus, que está incluído na maior doutrina, é o amor. É pelo amor de Cristo Jesus que aqui estamos. É pelo amor de Cristo Jesus, pelo amor dele, que ele não desistiu da criação do Pai, que ele foi crucificado com a coroa de espinho, né? Ele foi coroado com a coroa de espinho, crucificado em uma cruz, lá no Monte Goga, com cravos agudos, transpassando suas mãos, seus pés, uma lança afiada que transpassou seu peito. Teve sede, deram fel. Uns dizem que deram vinho, mas não foi vinho, foi fel mesmo. Falam que era uma esponja, que ninguém sabe nem se existia esponja nesse tempo ainda, que a esponja foi a sabedoria que Deus deu ao homem criar, fazer. Pode ter sido algodão, pode ter sido um tecido, um pano, moiou de fel e botaram na boca de Jesus. E Jesus, de maneira alguma, ele rejeitou de dispensar aquele jugo que estava tão pesado sobre ele, para que a criação do Pai fosse destruída. Não. Jesus tem prazer na sua vida, na sua alma. Quando você se entrega a Jesus, de corpo e alma, espírito, de espírito, corpo e alma. Quando você, aleluia, é um cristão que reconhece o que é o cristianismo, o que é religião e o que é, aleluia, um cristão pela metade. O cristão pela metade, ele é morno. Eu já falei esses dias. Ele é morno. Jesus pronunciou tudo isso mostrando o homem. Quando Jesus chega ali na igreja de Filadélfia e de Laodiceia, que olhou para Filadélfia e disse: eu tenho visto as tuas obras, são bonitas, são boas, vocês estão aprovados, mas tu, Laodiceia, melhor que vocês fosse frio ou quente, mas vocês estão me adoecendo. O pecado de vocês estão me dando ânsia de vômito.
Vocês são morno. Uma hora vocês creem em mim e outra hora vocês descreem em mim. Quantas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas deixaram a igreja do Senhor, deixaram de chamar o nome de Jesus, para adorar outros deuses diferentes, a idolatria, a imagem de escultura. Oh, glória a Deus. Você quer agradar Maria? Aceita Jesus. Com todo respeito a Maria, que Maria é santa. Ela é santa. Mas ela não pode mais interceder por você. E nem por mim. Mas o Filho dela, o Espírito Santo que está conosco. Tudo que nós queremos. Nós somos verdadeiros intercessores. E nós temos credibilidade com Deus quando nós, obedecendo a Deus, amando nossos irmãos como a si próprio e adorando a Deus acima de tudo. De tudo. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas estão perdendo uma vida de descanso na eternidade, para partir, para ser cobrado pelo salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Escute. Queira entender, queira, nesse momento, de concordar comigo. Quando você parte daqui, em pecado, lá para onde você vai, lá onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, você vai lembrar de tudo que você fez de errado. Você vai sentir todas as dores do que passou contigo. Você vai sentir toda a amargura. Você vai se sentir desprezado. Você vai ser crucificado pelo inimigo. Mas quando você parte com o Senhor, tudo isso está perdoado, está consumado, está no mar do esquecimento. Você não vai lembrar de nada disso. Você só vai lembrar de glorificar o Senhor e dizer: valeu a pena, Senhor, estar aqui. Glória a Deus, santo, santo, santo és ti, Senhor. A promessa que o Senhor fez para o homem, que não destruía mais essa nação com água, mas sim com fogo. Mas eu quero dizer mas Francisco, mas muitas pessoas estão morrendo afogadas, estão isso, estão aquilo. Estão morrendo não, estão insultando a Deus, para que a ira de Deus, o salário do pecado, ele receba a paga com a morte. Morte da eternidade, né? Brava. Escute. Será que naquela tragédia do Rio Grande do Norte, tinha cristãos ali no meio? Tinha. Mas eles estavam preparados. Eu tenho certeza que os cristãos fiéis a Deus que estavam ali, eles estavam preparados. O Senhor já tinha preparado os lugares deles, todos que foram. E os que não quiseram ouvir o Senhor, o inimigo também tinha preparado o lugarzinho deles tudinho. Eles estão em tormenta. Não só lá, como em vários lugares no Brasil, como ali em Mariana, em Minas, aquelas barragens, né? De mineração, rejeito de mineração. Vocês vejam quantas pessoas que saíram para trabalhar de suas casas, sendo fiel a Deus, e só saíram, se despediram de filho, de esposa, mas com Cristo no coração. E o Senhor preparou e levou naquele dia. Bom, irmãos, que nós lute mesmo, para estar sempre fazendo a vontade do Mestre. Parar de acusar os irmãos, de criticar uns os outros. Isso é triste, irmãos. Isso é triste.
Você viu o tempo que eu passei aqui torturado? Eu fui torturado pelo amor de Cristo Jesus. Foi 10 meses, irmão, não foi 9 não. Foi 10 meses que eu passei. Foi 10 meses, irmãos, que eu passei longe dos meus filhinhos, das minhas filhinhas. Os meus filhos que eu amo, longe da minha esposa. Por respeito às autoridades terrenas que Deus construiu aqui. Com respeito. Eu não saí fugido. Eu não saí invadindo terra. Meu nome está aí, é Francisco Aldir Andrade Holanda. E quando eu estou dando meu nome todo, eu estou dando tudo. Procura aí o que tem contra mim. Qual foi o crime que um dia na minha vida eu cometi. Se adorar a Deus é crime, eu vou morrer cometendo esse crime, porque eu vou adorar a Deus até o último suspiro da minha vida. Tá, irmãos? Jesus, irmãos, Ele é a razão do nosso viver. Ele é a razão do nosso pegar, do oxigênio, do ar que nós respira. Oh glória! Oh glória! Jesus é a razão de eu estar aqui hoje com esse óculos aqui, ó. Isso aqui não é vaidade, não. Isso aqui há uma necessidade. Tem dia que meus olhos amanhecem inchados. Tanto eu coçar, irritar e não poder mais usar um óculos. Passado por oculista. Nem o colírio eu não posso mais usar. Que é isso, irmãos? Será que é pecado? É não, irmãos. É o querer de Deus. Eu não me importo aqui que eu chegue me encontrar com o meu mestre um dia cego materialmente. Mas o cego que busca Deus, ele vê Deus na luz do Espírito Santo. Oh glória! Eu não estou cego de guia ainda. Eu ainda consigo ler algumas coisas da Bíblia. Mas se eu apurar muito eu não consigo, porque fica tremendo. Eu volto a ler a mesma palavra, eu volto a ler um horror de vez, a mesminha. Porque fica tremendo, mistura, eu volto no mesmo canto. Vocês entendem isso? Vocês sabem o que é passar 4 vezes pela mão do oculista? E pela 4ª vez ir cheio de alegria e voltar um pouco abatido? Quando o médico diz que você não tem mais jeito, não pode mais usar óculos. Aí muitos escarnecem o evangelista Francisco. Mas vocês não estão me ferindo. Vocês estão ferindo o Deus que eu conheço. O Deus que eu sirvo. O Deus que me encoraja a estar aqui. O Deus que não faz com que eu desanime, que nem com que eu desista. Porque nunca vou parar. Eu só vou parar. Eu paro aqui na terra. Mas lá no céu continua a adoração a Deus. Porque para quem parte com Jesus vai ficar sempre adorando a Ele. Porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Queridos irmãos, comece a fazer uma reflexão de alguém que você feriu, alguém que você machucou, alguém que você deixou triste. Pare de olhar para a vida do evangelista Francisco. Olhe para a sua própria vida, lute pela sua salvação, porque ela é individual. Eu vivo aqui como intercessor, intercedendo por todas as almas, por toda a nação. Eu ensino o pouco que eu aprendo com Jesus. Dou de graça o que recebo de graça. Ensino de graça o que eu aprendo de graça. É pela graça do Espírito que eu estou aqui. É pela graça do Espírito, irmãos, que um dia você vai ter um encontro com Deus. É pela graça do Espírito que você é curado. É pela graça do Espírito que você é liberto. Quando você vê alguém na sarjeta caído, bêbado, ou drogado, ou embriagado, de qualquer jeito, vá lá até a ele. Não, ele é valente, é não.
O valente não é ele. O que se diz ser valente é ouvir o tentador e também não é valente. Quando você tem carta branca com Deus, credibilidade com Deus, você se aproxima do valente e ele lhe abraça. Porque você vai falar palavras bonitas de amor. Você vai falar do sofrimento que Jesus sofreu pela alma dele. Quando você vê uma mulher se vendendo, não aproveite, não se aproveite. Vá até ela e disse: olha, Jesus te ama. Jesus não quer você assim. Ah, eu estou fazendo aqui um programa, tal, é tanto. Não, eu não preciso do seu programa, nada. Mas está aqui, Jesus mandou te entregar. Porque quando Jesus bota a tua mão é para tu entregar, as pessoas precisam. Está aqui. Este sangue não derramarás por cima de mim, porque eu estou fazendo a minha parte. Está aqui, ó. É 100, é 200, é 300. Deus preparou, está comigo? Pega, está aqui, minha irmã. Vá para casa. Vá servir a Jesus. Que esse Jesus que me preparou, que preparou isso para eu te dar hoje, vai preparar mais. E vai usar mais alguém, cheio de amor e de misericórdia, para lá na frente também te entregar. E você sair dessa vida. Jesus ama todos. A primeira mulher que viu Jesus ressuscitado, foi Maria Madalena. Jesus sempre teve encontros que, se fosse hoje, chamaria a atenção de muitas pessoas. Quando ele chega no poço, à beira do poço de Jacó, que está ali a samaritana. O que era a samaritana? A samaritana era uma mulher que não se conformava com um homem só. A outra foi pega no ato de adultério. O inimigo colocava desejos carnais, como bota hoje em você, minha irmã. Como bota hoje em você, meu irmão. Bota até em mim, se eu não vigiar eu vou cair. Mas não se envolva com esses mestres que se diz ser mestre aí. Que estão pedindo relógio, estão pedindo aliança, estão pedindo casa, estão pedindo carro, estão pedindo tudo que vocês têm que é para ser abençoado. Vendendo a palavra, comprando alma, vendendo alma, rifando alma, sobre dízimos e oferta. Vocês já pararam para pensar? Vocês já leram a Bíblia direitinho? E viu o que a Bíblia faz sobre o dízimo? Fala sobre o dízimo e as ofertas. Você vê que por dízimo e por oferta foi que Judas se vendeu. Você viu que Balaão também chegou a se doar por um saco de moeda ao rei Balaque, para atrair o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Israel. Quantas pessoas não estão sendo amaldiçoadas, maldita, por causa disso? Quantas pessoas que chegaram naquela igreja tal, que vocês sabem qual é, foram para a corrente dos 70, a fogueira santa, passar por debaixo do arco-íris, e tinha que pagar tanto, e foram pagando tanto. Outro que vendeu a camisa, suja de sangue. O Senhor disse que onde você vê o sangue do seu irmão derramado, não, nem olhe, sai de perto. Aí virou dinheiro, suor virou dinheiro, mau hálito virou dinheiro, piadista, humorismo virou dinheiro. Não, irmãos. Para quem serve a Jesus, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a solução do nosso problema. Muitas vezes o dinheiro coloca nós num problema muito grande. Mas se você tem Jesus e Deus lhe abençoa, coloca dinheiro em suas mãos, você já fica sabendo. Eu
Eu saí de um perrengue brabo. Eu saí de um sofrimento muito grande. Tem irmãos que necessitam aqui na igreja que eu sou líder. Eu ganho muito. Eu ganho 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões por mês, 5 milhões. Eu vou ajudar com 2. Eu vou procurar onde tem terrenos que as pessoas estão vendendo. Fazer loteamentos pequenos. Nem que seja casa pequena. Pra eu dar pra esse povo. Sair dando pra esse povo. Pra quando eu partir, eu deixar ao menos um legado. Conhecido. Como deixou o rei Salomão. Eu quero deixar uma história como Jó deixou a dele. Eu quero deixar uma história como Abraão deixou a dele. Eu quero deixar uma história parecida com a história de Pedro. Eu quero deixar uma história parecida com a história de Paulo. No lembrete. Mas não estão fazendo isso. Estão correndo atrás de deixar a história de um perdedor. Uma história que está deixando muitos confusos. Líder fulano de tal entrou em óbido. Um diz assim, aquele já foi para o inferno. Outro diz, aquele está com Deus. Estão julgando errado. Pois não houve julgamento ainda. Não houve julgamento ainda. O julgamento está em silêncio. Está acontecendo o julgamento, mas é no mundo espiritual. Mas no mundo, aleluia, em vida aqui, em vida, ninguém pode julgar ninguém em vida. Em vida. Se alguém cair aqui do meu lado e morrer, eu não vou dizer que ele morreu porque morreu em pecado. Ele já foi lá para aquele lugar porque estava em pecado. Não. Sou eu que estou julgando. Deixa que a palavra está mostrando. Seja prudente. A Bíblia diz que o servo de Deus e a serva de Deus é para ser prudente como a serpente. Ou mais que a serpente. Quando você julga o seu irmão. Quando você mede o seu irmão. Com a mesma medida você vai ser medido. E talvez vai faltar em você. Vai faltar o que o seu irmão fazia e você não tinha coragem de fazer. Você só fazia incriminar ele, julgar ele, perturbar ele, perseguir ele, a família dele. É isso. É isso, irmãos. Cresça na graça. Cresça na fé. Cresça no Espírito de Deus. Cresça na esperança de um dia ter um encontro real com o Senhor. E habitar na cidade celestial. Na Nova Jerusalém. Com os patriarcas. Com os discípulos. Com os anciões. Que partiram e nunca negaram a sua fé de cristão. Nunca negaram a sua fé de cristão. Não julgue ninguém pela aparência. Oh, glória a Deus. Porque às vezes a aparência é muito bonita, muito boa. Às vezes um latão bem polido parece com ouro e não é ouro. Às vezes um alumínio bem polido ele parece ser prata e não é prata. Às vezes um pastor que pula da igreja, só falta quebrar o branco, bota a igreja toda para dar glória a Deus e aleluia, e a mochila enchendo de dinheiro direto, aí é que ele dá glória, é que ele dá aleluia, glória a Deus, mas é um fogo de paia. Quando se acabar ali, ele vai conversar com o líder da igreja. Quanto foi que deu de renda? Eu quero a minha parte. Isso é a briga do tesouro terreno. Isso é o Deus da última geração fazendo confusão. O Deus Molu, que é o dinheiro. O dinheiro é um Deus. Porque você com dinheiro você pode comprar muitas coisas. Com dinheiro você compra uma casa, você compra um sítio, você compra uma chácara. Você compra um avião, você compra uma frota de caminhão, uma frota de ônibus, uma frota de avião. Você compra vários palácios. Você compra o remédio, mas não compra a saúde. Você compra a cama com dinheiro, mas não compra o sono.
Com o dinheiro, você compra tudo que você pensar terrenamente falando, mas você não compra a salvação, porque não é vendida, ela é dada gratuitamente, mas para aqueles que querem Cristo Jesus. Mas para aqueles que ouçam e que ouvem o que o Espírito de Deus fala através dos pequenininhos, dos seus humildes. Eu já fui em congresso, irmãos, que cantores, que dizem ser cantores famosos, que hoje estão caindo tudo aí. É uns morrendo canceroso, é outros morrendo aidético, é outros morrendo em cima do público. Eu já fui para ver, sabe o quê? O povo adorando ele e esquecendo de Jesus. Ele descendo lá, elas descendo de lá e eles pedindo autógrafo. E muitas vezes eu não saio dali triste, porque eu sabia que eu tinha de buscar o meu Senhor. E eu sei que eu vou buscar o meu Senhor. Nós sabemos, pela fruta, ou pelo pé, se conhece a fruta. A fruta podre sempre cai perto do pé podre. E uma fruta que dá fruto bom, ela sempre é esbradejada, mas ela não para de produzir. Porque com ela está o joio, está o trigo. Oh, glória! Pense, meus irmãos. Pare para pensar. Pense que Jesus está voltando. Pense que a nossa vida aqui é muito passageira. Pense que ontem você pregou uma coisa, orou uma coisa e hoje é outra. Você viu uma coisa ontem diferente, hoje você está vendo outra diferente. Você lembra que hoje você pode plantar um pé de banana, daqui um ano você passa, aquele pé de banana já tem mais fio de banana, tem um cacho de banana, tem várias bananas para saciar a fome de várias pessoas. E quando você pensa só em você, você não planta. Você só quer colher. É o que está acontecendo com esses falsos profetas. Eles só querem colher, comer a gordura das ovelhas, e saquear a cidade sem muro e comer a gordura das ovelhas. E o que é a cidade sem muro? Pessoas que não têm que não conhecem os mistérios de Deus, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Eles veem pele de lobo, de ovelha, mas são lobos devoradores, saqueando a cidade sem muro e comendo a gordura das ovelhas. Pessoas que não têm o conhecimento. Um homem que vive no jejum e na oração. Um homem que busca a Deus pelas madrugadas. O Senhor disse: aquele que me busca pelas madrugadas me encontrarão. As nossas palavras, irmãos, quando nós buscamos o Senhor em oração, em jejum, em obediência, Ele é quem nos dá, Ele é quem coloca em nossas bocas. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês estão entendendo. Fazer um minutinho de oração para todos vocês. Glória a Deus. E para mim também. Bendito Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dê o conhecimento do teu povo, meu Deus, que cada um possa, meu Deus, se corrigir. Fazer uma análise da sua vida, como se encontra diante de Deus, renovando a aliança. Aleluia. Dando água a quem tem sede, pão a quem tem fome. Senhor, lembrando do necessitado, meu Deus. Oh, glória a Deus. Venha libertando, meu Pai. Aleluia. Aleluia, essas pessoas que estão sofridas, doentes, cabisbaixa, triste, angustiado, desesperado. Famílias inteiras. Meu Deus, da vitória. Envia o Consolador a quem está passando por dores nesta hora. Envia o Consolador para aquelas mães, aqueles pais, aqueles avós, aquelas vós que perderam seus entes queridos, meu Pai. Estão se preparando para o sepulcro. Meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Nos perdoa, nos guarda, nos livra. Eu quero determinar, meu Pai, nesta humilde oração, para todos meus irmãos, a bênção e a vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem em paz. Vamos buscar mais em oração. Vamos buscar mais em reverência ao nosso Deus. Que Ele é digno de toda honra e toda glória. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum, irmãos.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vamos a lugar nenhum, irmãos. Amém? Deus abençoe. E a paz do Senhor. Glória a Deus.